Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao quarto domingo do Advento. Daqui a 7 dias estaremos envolvidos pela alegria do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. No coração do Advento, ao nos aproximar do Natal, a liturgia enfatiza para nós as figuras de Maria e de José. O texto evangélico que meditamos hoje lança o nosso olhar para a região da Galileia, onde Maria estava prometida em casamento a José. E vai dizer São Mateus que antes de conviverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo, e José, seu marido, que era um homem justo, e não querendo denunciá-la, resolve então abandoná-la em segredo. E enquanto esses pensamentos revolvem o coração de José, eis que o anjo do Senhor lhe vem ao seu encontro em sonho e lhe diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Para nós compreendermos um pouco deste acontecimento que nos narra São Mateus, convém descrever rapidamente o modo como se davam os casamentos judaicos, que era um estilo totalmente diferente de como nós conhecemos hoje. De acordo com o direito judaico, então em voga na época, o matrimônio entre israelitas era composto por dois atos distintos chamados de esponsais e núpcias. Então, antes do casamento, os pais dos noivos eles redigiam um contrato matrimonial, onde nesse contrato constavam os bens que cada parte entregaria para formar o patrimônio da nova família. Então, feito esse procedimento, realizava-se uma cerimônia diante das testemunhas que ali se encontravam, na qual o noivo entregava simbolicamente à noiva um objeto de valor. E com esse gesto ficava selado o compromisso, tornando-se assim os contraentes marido e mulher, pois os esponsais judaicos constituem verdadeiro contrato matrimonial. Embora a partir desse momento fosse permitido ao casal morar junto, sob o mesmo teto, era costume esperar até o casamento pleno, ou seja, a realização das núpcias, que seriam celebradas algum tempo depois, durante os quais o esposo conduzia solenemente a esposa até sua casa, entre festas e manifestações de júbilo. Ao afirmar que Maria estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficando grávida pela ação do Espírito Santo, São Mateus situa a encarnação do Verbo exatamente nesse período posterior à cerimônia de compromisso, mas antes Maria ir exatamente habitar na casa do seu esposo. Pois bem, por 3 vezes no Evangelho, a liturgia da palavra ela nos apresenta exatamente esse anúncio que nos é feito pelo profeta Isaías. Então, tanto a primeira leitura quanto o cântico de aclamação ao Evangelho sugerido pelo lecionário e o próprio Evangelho vai trazer isto para nós. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Então, aqui nós temos um artigo de fé precisado e aprofundado pela mensagem do anjo a José, que diz, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E depois, como sabemos também do Evangelho de São Lucas, na Anunciação a Maria, essas palavras ditas a José também são ditas de forma mais desenvolvida a Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ao apresentarmos no Evangelho de hoje, há alguns dias celebrarmos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, as figuras de Maria e de José, nós somos convidados então a considerar essas duas criaturas puramente humanas à luz da encarnação do Verbo, elevando os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, né, ao plano daquilo que nós chamamos de união hipostática, né? Porque só de forma absoluta, participado por Jesus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas essa união hipostática, que é a união das duas naturezas, né? A divina e a humana em nosso Senhor Jesus Cristo, esse mistério, nele é participado também Nossa Senhora, logicamente que a seu modo, né? Tendo ela cooperado de forma moral e até livre para a encarnação com o seu sim, né? E foi dito a Deus, né, ali diante do seu emissário, o anjo Gabriel. E desse modo, Maria contribuiu, né, tanto fisicamente para a formação do Filho de Deus, permitindo assim que esse Filho de Deus, Verbo eterno do Pai, viesse a habitar no meio de nós. Em palavras do Frei Bonifácio Lamera, né, ele vai dizer o seguinte: por essa colaboração, Maria consegue tocar com sua própria operação a Deus. Mas também São José não fica de fora deste mistério, ainda que em grau inferior a Nossa Senhora, e mesmo que ele não tenha participado fisicamente como Maria, né, mas participou moral e juridicamente, né, pois, segundo o padre Pulver, ele vai dizer o seguinte, que ele, José, além de intervir na constituição da ordem hipostática pelo seu consentimento livre e voluntário, José também coopera de forma direta e imediata na conservação dessa mesma ordem, né? Então, ainda olhando a figura de São José tão importante, né, neste contexto do Advento, neste domingo que estamos celebrando o quarto do Advento, né, o padre Garrigou Lagrange vai dizer o seguinte: observando de perto a questão, vê-se que a missão de São José ultrapassa até a ordem da graça e confina com a ordem hipostática constituída pelo próprio mistério da encarnação. Por fim, prezados irmãos e irmãs, abre-se assim diante dos nossos olhos as portas do Natal, um vastíssimo panorama onde nós contemplamos esses tesouros da graça de Deus depositados na alma de São José e de Nossa Senhora. Seja, portanto, o casal de Nazaré a nossa inspiração nestes dias que nos restam para o Natal, a fim de que estejamos atentos aos sinais que Deus nos apresenta em vista da nossa salvação. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha.